para uma mudança de vida significativa. Porque quando Jesus entra no nosso coração, Ele começa a mudar de verdade. Eu mudei muito quando eu me converti. E eu comecei a ter até um apelido no exército. Sabe qual era? Mudadão. E chegou o mudadão. Até as próprias pessoas que conviviam comigo, amigos meus que se formaram na academia militar e que me conheciam mais, eles perceberam uma mudança muito grande. Eu me converti com 27 anos. E já tem mais de 35 anos, 30, perdi até as contas. 37 anos convertidos. A gente já está nessa caminhada há tanto tempo, mas eu descobri uma coisa: ainda tem coisa para mudar. Eu fui fazer o 30 semanas me achando, porque nós fizemos como os pastores, nós montamos, quando a gente começou o CR, o 30 semanas, o CR foi o primeiro programa que depois a gente atualizou para 30 semanas. Então a gente foi fazer o CR com um grupo de pastores. Nós fomos o grupo piloto. Primeiro grupo, nós entendemos assim, olha, nós vamos fazer para nós, se for bom, a gente leva para a igreja. Mas eu fui fazer assim, não, eu já mudei tanto, já apanhei tanto, já depois que eu me converti, fiquei tantos anos no exército, Deus já me quebrou de todo jeito, Deus já me moeu de todo jeito, acho que eu não tenho mais nada para aprender não. Então, depois como pastor também, aprendi muito, Deus foi me moendo, e eu fui com esse pensamento para o 30 semanas. Quando chegou lá, o Espírito Santo foi mexendo e mostrando áreas, estruturas de orgulho na minha vida, áreas que eu precisava ainda, barba branca, cabelo branco. Eu falei, Senhor, mas como ainda eu não mudei isso? É, meu filho, o Espírito Santo falou, é assim a vida toda. É assim a vida toda. Então tem sempre coisa para mudar na nossa vida. Sempre tem áreas da nossa vida que precisam ser curadas, tratadas. E que com o tempo Deus vai tratando, e Ele não trata tudo de uma vez, mas existe sempre um começo. Ele não trata tudo de uma vez porque Ele sabe que a gente não vai suportar. Então, é um processo, diga, processo, que leva a vida toda. A gente vê isso na Bíblia, na vida dos homens de Deus, um processo de transformação, que leva a vida toda, porque Deus quer sempre nos fazer mais e mais parecido com Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus que fala isso. Então, o que você gostaria que mudasse na sua vida? Tem algo para mudar na sua vida? Tem algo que você pensa assim que seja impossível aos olhos humanos? Tem gente que está lutando contra um temperamento difícil há anos e não consegue mudar. Eu quero te dizer que é possível mudar sim. Talvez você nem acredite mais. Sabe aquela coisa quando acontece com a pessoa que ela fala assim, não acredito, e aconteceu? É porque Deus faz isso. E muitas vezes a gente com uma fé limitada, e às vezes mesmo porque Ele falou que seria muito difícil como um homem rico se converter, em Lucas 18, depois daquela experiência do jovem rico,
que virou as costas para Jesus e Jesus falou: olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não é impossível, porque as coisas possíveis são para nós, mas as impossíveis são para Deus. Agora, por que é tão difícil entrar um rico no reino de Deus? Porque o rico tem um problema. Ele confia muito na riqueza e no poder dele, porque a riqueza gera poder e conforto. Tudo que um ser humano gosta. Autonomia, liberdade, dinheiro gera isso. E muito conforto. E o ser humano sem Deus, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque ele acaba colocando toda a segurança e esperança dele na riqueza. Mas Jesus falou: olha, não é impossível. E aí a gente vê o impossível acontecendo em Lucas 19, que é Zaqueu, um homem rico, um homem desonesto, um homem aos olhos humanos impossível. Jamais alguém poderia pensar que um homem daquele iria se converter, porque veio contrariando exatamente o que aconteceu no capítulo 18, e que Jesus falou que era muito difícil acontecer. Mas o impossível aconteceu no capítulo 19. Então, se aconteceu lá, pode acontecer com você também. Amém? Não existe difícil para Deus. Para Deus, tudo é possível. Amém? E essa é uma verdade que a gente precisa tomar posse. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Só que Ele não faz o milagre sozinho. Essa é a questão. O milagre é uma parceria de Deus, o divino, com o humano. Ele envolve sempre o ser humano no milagre. Por que ele envolve o ser humano no milagre? Para se tornar um testemunho. O ser humano depois vai falar com a boca dele que aconteceu aquilo, que foi Deus, que não foi com as forças humanas, recursos humanos, que foi um milagre, e aquele ser humano viu isso, ele provou da fé dele, ele exercitou a fé, e aquilo ali se torna um testemunho para outras pessoas, para a glória de Deus, onde Deus é honrado, é reconhecido. Agora, se uma pessoa vai querendo esperar um milagre, duvidando, desanimada, o que vai acontecer? Deus vai olhar: não, ele não vai dar crédito para mim, ele está até na dúvida ainda, ele vai achar que foi coincidência, ele vai glorificar a outro. O milagre é Deus e o ser humano junto. Então nós vamos ver alguns passos agora para a mudança, algumas atitudes importantes, usando a vida desse homem rico chamado Zaqueu. Eu vou ler o texto para vocês em Lucas 19. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Publicano era aquele que recolhia imposto, era a Receita Federal daquela época. O Zaqueu era o chefe da Receita Federal, era o chefão. Só que eles tinham uma fama de desonesto, porque eles roubavam uma parte do imposto para eles. Parece algo semelhante, né, que a gente vive hoje, mas que já acontecia, né,
pessoa roubava aquilo que era o dinheiro público para ser usado para as pessoas, né? Zaqueu era esse que enriquecia de uma forma desonesta. Isso já existia naquela época. E ele queria saber quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, era baixo. E correndo adiante, ele subiu a uma árvore, uma figueira, para ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar, ele era baixinho, tinha uma multidão, a multidão sempre seguia Jesus, e ele então falou: como que eu vou resolver esse problema? Vou subir na árvore. Só que você está falando de um chefe dos publicanos, era um homem conhecido, era um homem rico, né? E ele então sobe na árvore, e diz ainda: quando Jesus chegou àquele lugar, perto da árvore, olhou para cima e viu Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, daí, desce depressa, porque hoje eu quero ir à sua casa, eu quero pousar em sua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E vendo todos isso que aconteceu, murmuravam as outras pessoas, dizendo que Jesus entrou na casa de um hóspede, de um homem pecador. As pessoas julgando: olha esse Jesus entrando na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu lá com Jesus, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Que história linda, história de transformação que muda aqui dentro. O Evangelho muda o caráter da pessoa, muda de dentro para fora. É o poder de Deus agindo. Além da salvação que Deus nos dá, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, salvação, vida eterna. Ele dá transformação de vida, de caráter. Mas precisa ter arrependimento. Então vamos ver algumas atitudes aqui. Primeiro, você vê na vida desse homem uma vontade de mudança, vontade de mudar. Está aí, primeiro. Precisa querer, precisa desejar isso. Várias pessoas que a gente já viu mudando e estão aqui na igreja que mudaram muito. Tinha gente aqui que era beberrão, tinha gente adúltero, tinha gente aqui que era alcoólatra, tinha gente viciada em droga, tinha gente que era ladrão. Vários mudaram. Glória a Deus por isso. Por isso que a igreja é feita de ex alguma coisa ruim. Somos nós aqui. A gente estava nas trevas e Deus nos tirou. Aqui na igreja tem ex-adúltero, ex-homossexual, ex-bandido, ex-assassino, tem de tudo aqui, meu irmão. É que nem todos têm coragem para testemunhar. Mas isso é para a glória de Deus. Porque Deus muda aqui dentro. E tem gente que está sendo transformada ainda.
Tem gente que ainda está vencendo áreas de pecado. Tinha até um irmão que falou que queria alugar a casa dele para um irmão da igreja. Aí ele falou, olha, se é para a igreja, pastor, eu não vou nem fazer contrato. Eu falei, não, meu irmão, não faça isso. Faça o contrato, sim. Não, mas ele não é da igreja. Eu falei, mas todos ainda estão em processo de transformação. Tem gente que chegou aqui, ainda é novo na fé, está todo atolado de dívida, deve um monte de gente. Tem gente que ainda está lutando com essa tendência de querer se dar bem em tudo. Ainda tem ali uma desonestidadezinha. Tem o outro que é viciado em pornografia, que está lutando. Tem o outro que ainda bebe. Tem o outro que está lutando contra aquele pecado de estimação dele. É assim. Tem o outro que ainda faz conta e não paga, mas está aí no nosso meio, está sendo transformado. E não cabe a gente julgar, cabe a gente ajudar ele, orar por ele, e abençoar a vida dele, encorajar ele, e falar, olha, se você é salvo mesmo, Jesus vai te mudar. Ele vai te pôr na parede, ele vai te puxar o tapete, se tu aprontar. É assim que funciona. Se o cara se converteu de verdade, se ele é de Jesus mesmo, Jesus não deixa ele em paz. Jesus não vai deixar ele ter paz no pecado. Ele acha que vai se dar bem, mas o Senhor puxa o tapete dele toda hora. Aí ele faz desonestidade na empresa dele, aí ele quebra uma vez. Aí ele faz um monte de promessa para Deus. Senhor, quando eu for empresário de novo, me dá uma chance, Senhor. Eu vou ser honesto, Senhor. Eu vou pagar os impostos certinho, Senhor. Eu vou dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Senhor, me dá uma oportunidade. Aí o Senhor vai dar outra oportunidade, aí o cara recomeça a empresa dele. No início ele começa fiel, né? Porque ele lembra do voto dele. Daqui a pouco ele começa a ganhar mais. Ganhou mais, o que acontece? Paga mais? Hein? Imposto. Igual um irmão que veio reclamar comigo, pastor, isso é um absurdo, pagar esse imposto todo. Eu falei, então vamos orar para diminuir o imposto. Isso, vamos orar por isso. Só que tem uma coisa, vai diminuir o teu ganho. Não, pastor, aí eu não quero. Eu quero que diminua o imposto, mas eu quero ganhar mais. Eu falei, então você vai, procura o seu contador, um homem que seja correto, íntegro, para ele te ajudar a ver uma forma correta, legal de fazer isso. Então na igreja tem de tudo. E eu sei que também tem gente querendo mudar aqui. Amém? Porque todos nós precisamos mudar. Todos. Tem gente que está lutando com a língua, tem gente que fala demais, tem gente que fala da vida dos outros, tem gente que murmura. Quando você parar de murmurar e começar a exercitar a gratidão, você vai ver um monte de milagre na sua vida. Amém? O Senhor fala para em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Precisa ter vontade de mudar, precisa querer. Ele começou a querer conhecer Jesus, eu quero ir a Jesus, eu preciso ver esse Jesus, e ele foi na frente da multidão. Ele teve atitude. Primeiro, tudo o processo de mudança na nossa vida começa com um desejo no coração. Agora, presta bem atenção. Às vezes Deus provoca esse desejo no coração. Aí o que ele faz? Ele joga uma crise em cima da pessoa.
para levar aquela pessoa a mudar. Deus coloca aquela pessoa no meio da crise. A maioria dos homens que eu vi aqui na igreja, que eram viciados, mudaram assim. Sabe qual foi a crise? Seja viciado em pornografia, seja viciado em droga, seja viciado, vários que eu vi aqui e hoje estão livres. Deus, aqueles que são casados, Deus usou a vida da mulher. E a mulher falou para ele: chega, vou dar um basta na sua vida. Chega, ou você muda, ou você vai se tratar, ou você vai se internar, ou você vai procurar ajuda na igreja, ou não dá mais. Aí o homem veio, desesperado: pastor, socorro, a minha mulher quer me largar, os 2 filhinhos, pastor, como é que vai ser? Eu falei: mas por que ela quer te largar? Porque, pastor, eu tenho um problema, sabe? Eu sou usuário de cocaína e ninguém sabe aqui. Alguns a gente fica até sabendo, porque alguns a gente já foi buscar em vários lugares, né? Já fomos buscar o cara lá no hotel, trancado, fumando crack. Já fomos buscar o outro, perdido também. Mas alguns estão querendo Deus, estão igual o Zaqueu, estão querendo Deus, mas estão enroladão em alguma coisa. Aí Deus joga o cara no meio de uma crise, porque Deus pensa assim: meu filho, agora ou vai ou racha, o que você quer? Aí eu lembro que um desses, eu falei: olha, se tu não mudar, vou dizer o que vai acontecer. O cara tinha até um bom recurso financeiro. Se tu não quiser ajuda para largar essa droga, você tem 2 filhos, sua mulher nova, lá bonita, ela vai embora, ela vai casar com outro, tá? E vai casar com um homem de Deus, porque ela é uma mulher de Deus. Ela não vai cometer a segunda burrice. A primeira ela já fez contigo. Ela não vai cometer a segunda burrice, né? De querer um homem nessa condição. Então ela é nova, você vai dar uma pensão para ela, para os filhos, e ainda vai dar para o marido dela ainda, futuro marido dela. Que isso, pastor? É porque ele vai ajudar a cuidar dos seus filhos. É ele que vai ser agora o pai dos seus filhos. Meu irmão, aquilo teve um efeito na vida do homem, que o homem já saiu dali querendo se internar na primeira clínica primeira clínica da cidade. Eu falei: calma, calma. Mas é uma verdade, a gente já viu isso acontecer. Eu ouvi um testemunho de um homem que separou de uma mulher, a mulher separou dele aqui da igreja, depois eu encontrei com ele pelo mesmo motivo, droga. E ele falou: pastor, me arrependo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha perdido a minha família. Meu irmão, mas o tempo passa, tudo tem limite. Então Deus joga o cara numa crise para ver se ele desperta para a vida. Alguns é na área financeira, porque sempre vinha tomando decisões erradas. Decisões, o cara quer Deus ao mesmo tempo, mas ele quer também fazer as coisas da cabeça dele. Ele não quer pagar o preço. Então, começa com um desejo no coração de mudança. Em alguns momentos, Deus coloca o cara numa situação para ele ter que tomar uma decisão na vida dele. Aí Deus joga uma crise. Deus fez isso com Jacó. Jogou ele no meio de uma crise para ele querer mudar. E Deus fez isso com outros na Bíblia. Zaqueu teve atitude, tomou iniciativa,
falou: eu vou querer ter um encontro com Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero que Ele me veja também. Eu quero que Ele me veja. Eu quero que Ele veja que eu estou interessado, que eu estou com desejo de mudança. Eu não suporto. Olha, você só vai mudar quando você olhar para si mesmo e você não se suportar mais. Eu lembro de um homem que era viciado em pornografia e ele conseguiu vencer a pornografia, que tem sido um mal para muitos homens, casados e jovens, inclusive. E quando ele chegou no limite dele, da pornografia, que era o dia inteiro, que ele perdeu até a vontade de trabalhar, ele começou a ficar em casa não querendo ir mais trabalhar, porque a pornografia faz isso. O vício é tanto que ele não conseguia sair daquela condição. Quando ele começou a não se suportar mais, ele começou a ter nojo dele mesmo. E aí foi o processo que Deus usou para ele começar a mudar. Zaqueu, eu creio que ele estava nesse limite, pensando: o que adianta ser o homem mais rico? O que adianta ter tudo, ter poder, ter dinheiro? Ele chegou num ponto que ele estava querendo algo novo na vida dele. Ele estava querendo a verdade na vida dele. E ele então tomou atitude. A atitude, presta bem atenção, para o sobrenatural acontecer, precisa vir o natural primeiro. O natural é o ser humano, é a atitude, são as escolhas. Isso é o natural, aquilo que a gente faz. São atitudes que a gente precisa tomar. Ele foi lá, se humilhou. Coloca aí o segundo aí, ter atitude. Precisa ter atitude. Você quer a mudança? Então você precisa ter atitude. Você quer emagrecer? Você precisa ter atitude. Você quer crescer com Deus? Você precisa ter atitude. Você precisa ir para a palavra, você precisa ter... Por isso que uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é a autodisciplina. Uma pessoa que não tem disciplina, tudo que ela começa, ela não termina. Ela faz projeto, ela faz plano, ela faz propósito com Deus, ela não consegue terminar nada. Então você precisa lembrar disso. Ter atitude e levar a sério, fazer a sua parte. O milagre é uma combinação de Deus, do divino, com o humano. A pessoa quer ser promovida, mas fala mal do chefe, fala mal das pessoas no trabalho, não trabalha com excelência, não faz a parte dela. Aí Deus fala: meu filho, eu não promovo a desobediência. Existe uma parte que Deus quer fazer na nossa vida para haver mudança. Zaqueu se humilha, é a terceiro passo. Ele se humilhou. Um homem rico subindo numa árvore, correndo na frente, baixinho lá, e ele se humilha para ver Jesus passar. Só que é na humilhação que o Senhor concede graça. O Senhor concede graça aos humildes. Jesus fala em Mateus 5, bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Então, se humilhar, aquele versículo que foi citado tantas vezes no tempo de pandemia, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga, se humilhar, orar, buscar a minha face
deixar os seus maus caminhos. Deus coloca 4 condições aí. Se humilhar, orar, buscar a face dele. Desejo de conhecer Deus, de querer mais de Deus, igual Zaqueu. Deixar os maus caminhos é quando você chega à conclusão: eu não quero mais fazer coisa errada, eu não quero mais mentira na minha vida, eu não quero mais imoralidade. Uma vez conversando com um homem, ele falou: pastor, é demais para mim, eu não aguento, é minha luta diária. Imoralidade sexual está o tempo todo na minha cabeça. Eu falei: meu irmão, você é um homem de Deus, você vai ter que dar um basta nisso. É uma decisão que a pessoa vai tomar diante de Deus, de não ter mais mentira na vida dela, de não ter nenhuma acusação do diabo contra você. Você toma uma decisão de pagar o preço por servir a Jesus, amar Jesus, e você fala: eu não faço mais desonestidade. Você toma uma decisão de caráter diante de Deus, para honrar a Deus através da sua vida. Aí você decide perdoar aquela pessoa que te fez um mal, você combate aquele mal com o bem. A gente precisa ter atitude, a gente precisa realmente fazer aquilo que o Senhor está mandando. Quando ele fala para Zaqueu assim: Zaqueu, desce depressa, ele obedece na mesma hora, ele não fica conjecturando: ah, Senhor, a minha casa não está preparada, ah, Senhor, não vai dar porque eu tenho um compromisso. Ele obedece na hora, sabe por quê? É um coração disponível para Deus. Tem gente que não quer ter um coração disponível para Deus. Tem gente que quer ser abençoada, mas não quer ter um coração disponível para abençoar pessoas. Nunca tem tempo para nada. E quer ter mudança significativa na sua vida. Sabe quando a gente começa a ter mudança significativa na nossa vida? Quando a gente passa a deixar de olhar só para nós e começar a se sacrificar um pouco mais pelos outros. Zaqueu desce depressa, ele obedece. É o 4º passo. Ele não questiona. Ele falou: o Senhor ainda me chamou pelo nome, quer dizer que ele me conhece. Olha, o Senhor te conhece pelo nome. O João, a Maria, a Luísa, o Roberto. No meio daquela multidão, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar contigo na sua casa. Jesus se convida. Jesus se convida para estar com você, e hoje Ele está se convidando para estar com você. Obedeça a esse convite de Jesus. 5. Você vai ter oposição toda vez que Deus vai fazer algo, quando você resolve querer mudar, quando você resolve querer obedecer a Deus, levar Deus a sério. Não é ser um frequentador de igreja, porque isso aí não muda a vida de ninguém, tá bom? Esquece. Não, só quero frequentar a igreja. Meu irmão, pode frequentar qualquer outra coisa. Porque na verdade a pessoa não está querendo Deus. Ela só está ali para ver como é que é e tal. Pode até se converter, mas é joio ainda. Não é trigo. Deus faz muitos milagres, que é transformar o joio em trigo. Eu lembro que eu fiquei 2 anos na igreja sendo joio. Era frequentador de igreja. Ficava ali só botando defeito até nas coisas que o pastor falava errado. Culto chato. E aquele irmão desafinou. Fiquei 2 anos assim. Só na igreja sendo um frequentador.
compromisso com nada, não queria conversar com ninguém. Na hora do louvor ainda fazia aquela cara assim, ó. E às vezes cantava uma música ou outra quando achava legal. Eu sei muito bem o que é isso. Mas eu não vou te julgar não, porque eu fui um desses. A minha oração é que você leve Deus a sério, que deixe o Espírito Santo tocar na sua vida e que você vai experimentar e você vai ver que é a melhor coisa do mundo. Amém? A melhor coisa do mundo é você ter Jesus no teu coração. Uma das primeiras coisas que você perde o medo é o medo da morte. Você não tem mais medo de nada, meu irmão. Quem perde o medo da morte não tem mais medo de nada, não tem medo de elevador, de barata, de escuro, não tem medo de nada, não tem medo de assalto. O irmão falou para mim assim: pastor, você foi para o Rio de Janeiro, você não tem medo de andar lá? Não. Eu falei: rapaz, eu fui criado lá, como é que eu vou ter medo? Quantas vezes eu fui na favela, eu tinha amigo da favela, fui lá evangelizar na favela. Mas você não tem medo, você era militar do exército. Eu falei: ninguém nem sabia que eu era. Meu irmão, a melhor coisa quando você recebe Jesus de verdade no teu coração, você deixa de ser joio e passa a ser trigo. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Devia ser aquele judeu religioso que queria só dinheiro e muitas vezes usava a religião para ganhar dinheiro. Ele aceita o convite de Jesus. Jesus está te convidando hoje para uma nova vida. Você precisa saber que você vai ter oposição na sua vida. Pessoas vão começar a julgar você. Na sua família, gente religiosa, gente que acha que a religião é que salva. Você vai mudar de igreja. Olha, você vai mudar de religião. Mude mesmo. Mude mesmo. Porque essa que você estava não está transformando a sua vida. Sabe por quê? Porque é Jesus que transforma a vida. Por isso que a gente fala aqui: olha, você se converteu, você que se converteu aqui, pode ir para qualquer igreja, desde que seja uma igreja boa, na palavra, com uma liderança séria. A gente não faz questão que todos fiquem aqui, não. A gente quer repartir o povo de Deus. A gente quer que, inclusive, esse pessoal da Casa de Paz que vai, olha, se tiver uma igreja perto da sua casa lá, uma Casa de Paz, pode ir para outra igreja. A gente não está preocupado com isso. A nossa missão é impactar o reino de Deus. Um irmão da igreja veio me perguntar: pastor, olha, eu vou fazer uma visita em tal igreja, o senhor autoriza? Eu achei até engraçado aquilo. Que isso, meu irmão? Não precisa pedir isso, não. Não, porque na minha outra igreja o pastor não deixava a gente visitar a igreja. Eu falei: que bom que você saiu de lá então. Que prisão que você vivia. Meu Deus do céu. Se o pastor me proíbe de eu ir visitar uma outra igreja, um outro irmão, eu não fico numa igreja dessa. Misericórdia. Deus nos chamou para liderar pessoas livres. E o reino de Deus é um só. Amém? A igreja de Cristo é um só. Claro que a gente quer ver o povo se convertendo, a gente vai ter batismo. Domingo que vem aí já tem uma galera que vai batizar. Se você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa obedecer a Jesus. Se você ama Jesus, se você quer levar Deus a sério, você precisa batizar, testemunhar a sua fé publicamente, diante de Deus e dos homens, declarando que você está morrendo para o mundo, sendo sepultado com Cristo e ressuscitando com Ele para uma nova vida. Você precisa obedecer a Jesus. Você quer levar Deus a sério? Então comece com o batismo. E depois já se inscreve lá no curso de integração para você aprender a palavra.
Você vai lidar com oposição, com crítica. A gente viu lá pessoas acusando Jesus e Zaqueu. Gente murmurando. Mas Jesus falou: bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por minha causa. Quando você for perseguido por causa de Jesus, você fala assim: obrigado, Jesus, porque eu sou seu filho. E ele diz isso em Mateus 5,10. Você vai ser um bem-aventurado se você for perseguido por causa de Jesus. Vão falar mal de você, já me caluniaram por causa de Jesus. Aquilo não me abateu, não. Me caluniaram dizendo que eu tive caso com outra mulher. A Claudinha falou: eu conheço meu marido, 38 anos. A gente vai fazer agora, dia 20, amanhã? Meu Deus, foi o Espírito Santo que me lembrou agora. Senão já ia dormir no sofá. Obrigado, Jesus, é amanhã, 38 anos. Já vou acordar até mais cedo, né? Olha, você vai ser perseguido. Satanás quis que a gente desistisse da igreja. Atacou a família, atacou a gente de tudo quanto é lado. Faz parte. A batalha é árdua, a batalha é grande. O diabo vai vir querer atacar você para você desistir de Deus. Desistir de Jesus. Você fala: não, eu não vou. O Senhor vai testar a nossa fé para ver se a gente está ali firme ou a gente está seguindo Ele só para se dar bem. Não, não pode ter problema nenhum. Senhor, todo mundo tem que me amar, dar glória a Deus, me colocar nas alturas. Todo mundo tem, ninguém pode ter problema, todo mundo com dinheiro no bolso. Olha, seguir Jesus é uma maravilha. Todo mundo vai querer Jesus só por interesse. Está pensando que Deus é bobo? Você está pensando que Deus é bobo? Que a gente engana Deus? Ele vai querer testar o nosso amor de verdade. Ele vai querer testar para ver se a gente só está querendo uma religião porque a gente aprendeu a seguir alguma coisa. Porque o teu pai e tua mãe devem ter te ensinado isso. Olha, o importante é você seguir alguma coisa. Ah, então eu vou seguir esse Jesus aí que parece que ele é legal. Ele vai te testar, meu irmão. É assim. Ele joga a gente no meio de uma crise. E vai ver como é que a gente vai lidar com aquilo ali. Se a gente vai murmurar, se a gente vai fazer desonestidade, se a gente vai montar um esquema para mentir, para fazer desonestidade, se a gente vai cair na imoralidade, lá na viagem, lá em outra cidade, ninguém está vendo nada, aí você vai aproveitar ali e vai dar uns pulos. Mas Deus está vendo isso. Deus vai testar a gente em todo o tempo. Mas se você quer ser abençoado, quem quer ser abençoado por Deus? Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço. Tem gente que quer mudança significativa na sua vida, mas não está disposto a pagar o preço. Então vamos pagar o preço. Amém? A gente vê o poder da confissão. Zaqueu confessa. Aquela noite, aquele encontro com Jesus, ele confessa: Senhor, eu não era generoso não. Eu queria dinheiro só para mim. Mas hoje eu tomo uma decisão. Eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres. E todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou: hoje entrou salvação aqui nessa casa. Amém? Por quê? Jesus falou isso. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa de verdade, quando Jesus entra num coração de verdade, a pessoa começa a mudar e começa a manifestar frutos de arrependimento. Mateus
3:8. Fruto de arrependimento é mudança visível, mudança na prática. Você quer saber se uma pessoa se arrependeu de verdade? Mudança aqui dentro, mudança no caráter, mudança nas atitudes. Não mudou, continua, não se arrependeu coisa nenhuma. Fica naquele negócio, peca, se arrepende, o tempo todo, o mesmo pecado. Conversando com o irmão que estava com um problema sério, eu falei, vamos fazer um voto diante de Deus, que tu não vai pecar mais, que tu não vai fazer mais isso, que você não vai cometer mais essa imoralidade. Vamos nós dois aqui fazer um voto. Você vai fazer esse voto diante de mim e diante de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Não, pastor, não estou pronto ainda. Porque eu acho que eu vou pecar amanhã. Não está disposto. Eu falei, quando você sentir vontade de cair na imoralidade, você coloca o seu joelho no chão, você vai lá, toma um banho frio, ou então tu liga para mim na mesma hora. Você topa? Vamos combinar isso? Você faz uma ligação para mim quando você estiver no auge da tentação. Já aconteceu isso com um irmão nosso. Há vários anos atrás, eu desafiei ele, na hora da tentação, ele ligou para mim. Ele estava num posto de gasolina, com um carro, uma mulher se oferecendo para ele. Ele falou, só um minutinho, vou ligar para o meu pastor. Aí começou a falar comigo. Eu falei, onde você está? Não, estou num posto. Que posto? Posto de gasolina. Pastor, a tentação está forte, uma mulher aqui. Eu falei, então vamos fazer a oração. Aguenta firme aí, nem olha para ela. A Bíblia manda fugir, não olha para ela. Aguenta essa oração aí, vamos lá, bota o celular bem pertinho aí. Senhor, ajuda esse irmão, Senhor. Não deixa ele pecar, não. Senhor, não deixa ele trair a mulher dele de novo, Senhor. Ele agora entregou a vida dele para o Senhor. E ele está seguindo um conselho meu de ligar, Senhor. Se esse cara cair, Senhor, traz uma tragédia na vida dele. Se ele sair com essa mulher, Senhor, deixa ele completamente impotente. Tira todo o desejo sexual dele, Senhor. Coloca a libido dele, a testosterona dele lá embaixo, Senhor. Aquele silêncio no telefone. Aí ele falou, pô, pastor, tu jogou pesado, hein? A mulher já foi até embora. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Esse irmão foi para outra cidade. Ficou um tempo aqui e foi para outra cidade. Meu irmão, a gente não está brincando, não. A luta é árdua. Mas você vai escolher quem você vai seguir. Zaqueu estava tomando decisões agora práticas. É o poder da confissão. Poder da confissão. Olha o que diz esse versículo aqui. Por que muita gente não prospera? Vou dizer para você que tem gente que fica do mesmo jeito, vai ficar assim 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, do mesmo jeito, não vai mudar nunca. Não vai prosperar em nada que faz. Eu vou te dizer por quê. Por causa de Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Você quer prosperar? Quer prosperar? Sim ou não? Poder da confissão. Quando você confessa para Deus, e se você feriu alguém, ofendeu alguém, você confessa para a pessoa. E o milagre acontece. Amém? E para a gente terminar, aprenda a reparar o erro. Aprenda a reparar o erro. Errou, vai lá e conserta. Zaqueu estava consertando, ele roubou um monte de gente, agora ele está devolvendo 4 vezes mais.
Repare o erro. Seja fiel. Seja íntegro. Você vai reparar o erro. Deus vai honrar isso aí na sua vida. Então, se você quer ter mudança significativa, Deus vai comprar essa briga sua. Ele vai olhar para a gente e Ele vai ver: esse meu filho está querendo fazer o certo, esse meu filho está querendo me obedecer, esse meu filho está querendo me honrar, esse meu filho está aceitando o meu convite. Jesus se convidou para ir para a casa de Zaqueu e ele aceitou. Agora Jesus está se convidando para entrar na sua vida. Amém? Fique de pé, meu irmão. Nós já vamos encerrar o culto. Quem quer mudança aí na sua vida? Tem gente que já até desistiu. Ah, não dá para mim não, pastor. Essa mudança aí tá demais. Toda mudança tem um preço. Se você quer emagrecer, o que você vai fazer? Vai fechar a boca e vai fazer exercício. Tem um preço. Você quer crescer com Deus? Você quer crescer espiritualmente? Tem um preço também. Você quer ficar do mesmo jeito o tempo todo? Não crescer com Deus? Um cristão morno? Um frequentador de igreja? É só ficar no caminho largo. O caminho largo é mais fácil. O caminho largo tem um monte de gente. Agora, com Jesus o caminho é estreito. Ele estreita, e passar no caminho estreito significa desconforto. E o Senhor Jesus agora está chamando alguns aqui para um compromisso com Ele. Para você passar de verdade a levar Deus a sério na sua vida. Você que está aqui, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, você precisa tomar essa decisão. Deixar de ser um religioso. Sair de cima do muro. Você precisa sair de cima do muro. Se posicionar com Deus, de verdade. E falar: Senhor, eu quero entregar. O Senhor conhece todos nós aqui. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o teu coração. Você está querendo agradar a Ele, só está faltando atitude. Se você não estivesse querendo agradar a Ele e buscando Ele, você não estaria aqui quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Ele sabe que você está querendo. Mas não adianta só querer. Precisa ter atitude. Amém? O reino de Deus é assim. Deus espera que a gente tome atitude. Ficar querendo até o preguiçoso fica. Ele só deseja, mas nunca tem atitude. Vamos louvar ao Senhor.